Amém, queridos? Amém? Pessoal da igreja, com a paz do Senhor. Queridos, como nós estamos alegres, né? A igreja avivada, uma igreja cheia, enfim, né? Várias carinhas, rostinhos que nós não vimos há tempo, né? Alguns retornando, né? Isso alegra o nosso coração e por tudo que o Senhor fez, né? Enfim, até esse momento. Queridos, nós vamos agora para o momento da palavra. Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Marcos, no capítulo de número 9, amém? Marcos, capítulo de número 9, amém? Você que está em casa, né, que Deus possa, falar poderosamente ao teu coração. Nós que estamos aqui, enfim, que estamos nesse banquete espiritual, Deus, Ele venha, mover céus e terras para falar contigo nessa noite. Marcos, capítulo 9, nós vamos ler inicialmente, queridos, apenas o versículo de número 24. A palavra do Senhor diz assim: E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Amém? Curve sua cabeça. Pai, nós queremos, Senhor, te bendizer, Pai, por esse momento aqui na tua casa, Senhor. Nós sabemos, Senhor, que, Senhor, o mundo não é fácil, Senhor, as circunstâncias que se levantam contra as nossas vidas, daqueles que nós amamos, Senhor, também são terríveis. E como nesse episódio, Senhor, desse homem, Pai, que a tua palavra narra, Senhor, ele pedia ali, Pai, um socorro, Senhor. Aquele homem, Pai, ao mesmo tempo dizendo que cria, Senhor, ele te pediu socorro, Senhor, para que o Senhor pudesse ajudá-lo, Senhor, na falta de fé dele. E hoje à noite, Senhor, talvez muitos entraram aqui com essa fé abalada, talvez desgastada, Senhor, ou talvez sem azeite, Senhor, nas lamparinas, e nós te pedimos, Senhor, esteja no nosso meio, Senhor, para nos renovar, nos fortalecer, Senhor, fazer, Pai, com que nós acreditemos, Senhor, que o nosso milagre, Senhor, em Ti, Pai, ele é possível, Senhor. O que é impossível, Senhor, a nossa mão, Senhor, onde a nossa mão não alcança, não chega, Pai, a Tua mão chega, Senhor, e nós cremos num Deus, Pai, como Hebreus diz que era um Deus que fez milagres antigamente, que faz hoje e fará eternamente, Senhor. Então eu te peço, nos ajuda, Senhor, transforma, Pai, Pai, esse momento que é um banquete celestial na Tua presença, Senhor, em um alimento vivo, Senhor, em nome de Jesus. Nós te pedimos, fique à vontade, porque o Senhor tem primazia aqui, Pai, que toda vaidade, toda altivez, ela caia por terra em nome de Jesus. E a igreja diz: Amém. Queridos, o tema da minha mensagem hoje é: ajuda-me na minha falta de fé. Quando eu olho para esse texto, né, nós vimos que Jesus, enfim, depois de ter feito um dos discursos que ele comumente fazia, né, caminhando no seu ministério, evangelizando, ele se depara com um homem, né, porque a gente percebe aqui que ele tinha saído depois da transfiguração, enfim, né, que ele leva alguns dos discípulos ali, e aí quando ele retorna, ele viu que parte dos discípulos que ficaram ali estavam sendo questionados por um homem, falando: olha, Senhor, eu trouxe o meu filho aqui, e eles nada puderam fazer. E a gente sabe que às vezes a gente caminha, vai em direção a soluções que não são aquelas soluções que Deus quer para a gente naquele momento. Mas o mais interessante é que esse episódio aquele homem que foi clamar por socorro por Jesus, ele exclama algo interessante, que é o que eu quero debater com vocês hoje. Ou seja, ao mesmo tempo que ele disse eu creio, ele pediu para o Senhor: ajuda-me na minha falta de fé. Se nós formos olhar, nós aqui crentes, né? Nós não somos chamados de crentes. Olha lá vai o crente, ó. Ou seja, se eu entendo que eu sou crente, por que existem momentos na minha vida que eu sou atacado por essa incredulidade ou por essa falta de fé? E eu quero, assim, te dar alguns exemplos de homens que o próprio Jesus falou que eram homens de grande fé, e outros homens que, por outro lado, ele falou: sua fé é pequena. Mas eu não quero
a concepção, ou seja, a ideia da mensagem não é dizer que quem tem mais fé é mais aprovado, quem tem mais fé é mais cristão. Não é isso do que se trata. O que eu quero trazer aqui, queridos, é porque às vezes na nossa caminhada, como a própria Lígia subiu aqui para testemunhar das guerras que ela mais o Tiago enfrentou, queridos, se a gente de repente não mantém a nossa fé, ou seja, se a gente não mantém viva a esperança, né, o depósito na nossa fé em quem pode ajudar, de repente a gente fraqueja e a gente retrocede. E a palavra do Senhor vai dizer o quê? Que minha alma não tem prazer naquele que retrocede, porque Ele diz que o justo dele viverá o quê? Pela fé. Então, eu não quero te trazer, ontem eu até estava conversando com o Senhor, eu falei, Senhor, mas enfim, é sobre essa palavra que o Senhor quer falar, e eu vejo que tudo colaborou, né? Hoje eu falei com a Tainá, mas você, Tainá, eu quero que você ministre a música. Ela veio, não, já vou ministrar tal música. Aí, enfim, né, na oferta, inclusive, a Cleidiane vem aqui e fala justamente que Jesus, o próprio Jesus, depois de ressurreto, o que eu escrevi aqui, ele repreendeu os discípulos dele por falta de fé, porque as pessoas que já tinham visto, tinham trago o relatório, olha, Jesus ressuscitou, aquilo se cumpriu, e ou seja, mesmo assim, eles, os discípulos que andaram com Jesus, não acreditavam. Né? Enfim, né? Então, ou seja, pessoas que tiveram um contato muito forte com Jesus e Jesus os repreendeu, que é o caso dos discípulos, e pessoas que tiveram pouco contato com Jesus, mas a fé que eles tiveram pelo menos naquele momento, chamou a atenção de Jesus. E eu quero te dizer, queridos, que isso faz parte da nossa natureza humana. Nós somos carnal, às vezes a gente fraqueja, enfim, né? A gente tem essa vontade talvez de desistir, fala assim, não, Senhor, eu não aguento mais. Talvez se eu olhar, que me vem à cabeça aqui o Salmo 13, ou seja, né, o salmista ele questiona Deus assim, ele fala assim, olha, Senhor, o Senhor não está me vendo aqui não, por que o Senhor me abandonou? Não é isso que a gente fala, queridos, no nosso secreto às vezes com Deus, né, nas nossas lágrimas mais profundas, no nosso derramar ali, na nossa busca com o Espírito Santo, é isso que acontece. Então, enfim, queridos, é sobre esse ponto que eu quero te falar, sobre essa nosso lado da nossa humanidade. Mas por outro lado, eu já quero te deixar atento, um aviso, queridos. Satanás, ele é astuto. Enfim, a própria Bíblia vai dizer que nós temos que ter cuidado com as astutas ciladas do inimigo, ou seja, ele está ao nosso derredor para o quê? Buscando nos estragar, enfim, né? Porque a missão dele é roubar, matar e destruir. Então eu quero falar para vocês, queridos, talvez você entrou como esse homem aqui, que cria, mas a Bíblia vai dizer que desde a infância, porque Jesus questiona, mas desde quando isso se sucede, desde quando isso está acontecendo na vida dele? E ele mesmo relata que é desde o nascimento. Então você imagina um filho, a Bíblia não relata quantos anos, mas imagina um filho seu que já passou por um sofrimento e nada e nem ninguém conseguiu, né, ou seja, solucionar aquele problema. Ou talvez como a Tainá falou sobre o endemoniado de Gadareno, não existiam cadeias que eram possíveis ali, mas aquele homem, queridos, pela fragilidade, pelo desgaste, pelo cansaço, ele foi ao mestre. E é isso que eu quero, né? Jesus, ele quer te trazer aqui, sabe, para reavivar essa chama, né? Talvez você entrou aqui precisando dessa ajuda. Eu preciso ser ajudado na minha fé, me socorre, Jesus, porque ele disse que ele cria, ele tinha uma fagulha de esperança. E é nessa fagulha, é nesse pouco, queridos, nesse pouco, mas nesse passo de fé que você dá, é aí que o Senhor, ele vai agir na minha e na nossa vida. Então, né, como ele mesmo vai falar, né, com os discípulos lá na frente, olha, os discípulos falam assim, aumenta-nos a fé, ou seja, ele está falando sobre o grão de mostarda. É nessa passagem que ele fala, olha, se você tiver uma fé do tamanhozinho do grão de mostarda, ou seja, a semente menorzinha que nós temos, grandes coisas vocês vão poder fazer. Ou seja, que ele fala sobre transportar os montes e falar para uma árvore ser arrancada de um lugar e ser plantada em outro. É dessa fé, queridos. Talvez a nossa fé está desse tamanhozinho do grão de mostarda, talvez a sua esteja do tamanhozinho de um caroço de arroz, de feijão, talvez seja um caroço de abacate, né? Uma fé assim encorpada, enfim. Eu não sei qual o tipo de fé, de momento que você está vivendo, mas eu queria que você, sabe, prestasse atenção no que o Senhor quer nos dizer nessa noite. Então, começando, queridos, por outros exemplos bíblicos que nós temos. Queridos, o exemplo do centurião de Cafarnaum, né? Nós percebemos que lá em Mateus 8,
10, ou seja, Jesus, a própria palavra vai dizer que Jesus se admirou-se com a tamanha fé daquele homem. Por quê? Porque quando ele se apresenta, ele está intercedendo por um terceiro, ou seja, olha, meu servo está lá enfermo, paralítico lá em cima da cama e tal. Aí Jesus fala para ele, olha, não se preocupe, Jesus está te falando, eu estou vendo a sua enfermidade, o seu problema, o que você está passando, o que os seus estão passando, não se preocupe porque eu vou lá. Ele disse, olha, eu vou lá. Só que aquele homem, ele fala assim, Senhor, eu não sou digno que entres na minha casa, basta que o Senhor mande, dê uma ordem, porque eu tenho soldados que são sujeitos ao quê? A minha autoridade. Eu falo para um fazer tal coisa, ele faz, para o outro fazer, ele faz. Queridos, Jesus se impressionou com o tamanho da fé daquele homem, e naquele mesmo momento, ou seja, ele foi curado. E a Bíblia relata que ele fala, em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé tamanha como desse homem. Ou seja, uma fé encorpada de alguém, ou seja, de um centurião, de alguém que não fazia parte, ou seja, do povo judeu, do povo ali, que no futuro seria chamado povo cristão, ou seja, pessoas estrangeiras recebendo a bênção de Deus. A mesma coisa, o exemplo da mulher da Cananeia, ou sinoferícia, ou seja, ele chega para Jesus, a filha dele também tinha um problema, ele chega aos pés de Jesus, e ela clama pela filha dela, e Jesus fala, olha minha filha, eu vim para os do povo de Israel. Aí ela, mas Senhor, né, nos socorre, porque assim, até mesmo, né, os filhos, né, ou seja, os cachorrinhos comem o pão que são detados aos filhos. Então a gente percebe que ela tinha uma fé diferenciada, que ela ousou, né, ao chegar perto de Jesus, porque ela fala, olha, né, até os cachorrinhos vão comer as migalhas que caem da mesa dos seus senhores. E aí, aquela fé em Mateus 8:26, né, perdão, em Mateus 15:28 vai dizer, então lhe disse Jesus, ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E aí a palavra vai dizer que naquele momento a filha dela foi restaurada. Agora, exemplos de pessoas que tinham intimidade próximas de Jesus, né? Pessoas que talvez sejam como a gente, né? Que está aqui de repente há muito tempo, enfim, né? E diz o seguinte, né? Se você olhar em Mateus 8:26, a gente tem um exemplo quando Jesus estava ali no barco dormindo, não é? E veio uma grande tempestade e os discípulos, eles se desesperam. E aí até que lá pelas tantas eles acordam Jesus, ele levanta, repreende eles falando, homens de pequena fé. Aí o que ele faz, queridos? Ele dá uma ordem e o vento e o mar obedece, tudo se acalma. Talvez você também está nesse desespero, sabe? Não olhe para nada, enfim, não tem contemplado quem é o seu Senhor, não tem contemplado a quem você tem servido, como o Tiago diz, né? Antes eu conhecia Deus, ouvi de falar, exemplificando a vida de Jó, mas hoje eu conheço Deus, né, de perto, de saber que Ele é poderoso e que Ele opera na minha vida. É essa fé que nós temos que ter. Às vezes nós nos acostumamos com a presença de Jesus, queridos. É bom se acostumar à intimidade, mas Ele é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, queridos. Não há nada que Ele não possa fazer nas nossas vidas. A gente vai ver daqui a pouco que a gente precisa perseverar, a palavra é essa. Enfim, daqui a pouco a gente vai chegar nisso, mas, queridos, não se acostumem com a presença de Deus. Deus, queridos, Ele é soberano, Ele é infinito, um dos atributos dEle, Ele é infinito. Enfim, Ele sempre tem mais, é uma fonte inesgotável. Outro exemplo, queridos, outro dia eu preguei sobre Pedro, né? Mas tem um exemplo que eu acho legal, Pedro, quando ele está andando sobre as águas. Queridos, quantos homens ou você já viu andando sobre as águas? É algo extraordinário. Ainda, queridos, pensa comigo. Ele deu poucos passos, ele andou 1 metro, 2 metros, eu não sei, queridos, mas ele andou sobre as águas. Só o que aconteceu? A Bíblia vai nos dizer que passou um pouco de tempo, ele começou o quê? Olhar para as circunstâncias, ele viu aquele mar revolto, ou seja, e aí ele começou a afundar, e ele também pediu socorro. Queridos, não há nada de errado pedir socorro. Deus te trouxe aqui. Eu entendo porque Deus hoje liberou essa palavra. Porque você, sabe, hoje de repente está pensando em jogar tudo para cima e desistir. Enfim, sabe, não há talvez esperanças para você, mas Deus te trouxe aqui falando, tem esperança. O que você está vivendo, eu sei o que é. Ou seja, não se culpe, porque às vezes a gente fica assim, olha, mas o que vão pensar de mim? Ou seja, a minha fé, será que é tão pequena? Eles vão me criticar, e Deus está esperando uma palavra sua, uma
atitude sua para você fazer como Pedro fez, estender as suas mãos, né, pedir socorro e segurar na mão daquele que pode te socorrer, queridos, daquele que pode e tem todo o poder. Essa é a mensagem que Deus está querendo te falar hoje. Ou seja, não importa se você teve um contato rápido com Jesus, um contato duradouro, Ele está falando que Ele é a solução para a sua vida. Só basta que você use a sua fé, creia que Ele pode fazer, ou seja, ajuda-nos na nossa pequena fé. Amém, queridos? Agora eu quero falar, sabe, sobre um homem. Olha como a vida dói, às vezes a vida dói, machuca. Um homem que era experimentado, né? Que justamente aqui, ó, sobre a questão da transfiguração, é interessante, queridos, que capítulo 9 que nós lemos, se eu for olhar aqui, o versículo 2, ele vai falar sobre a transfiguração. Quando Jesus é transfigurado, né, ou seja, né, Tiago, João e Pedro, eles veem duas figuras, Moisés e Elias. E aí vem uma voz, né, vem aquela nuvem, ou seja, aquela presença da glória, e aí o Senhor fala para ele, olha, esse é o meu filho amado. Aí ele está falando, escutai a ele, ou seja, escutai as palavras dele. Mas o que eu acho interessante, queridos, eu queria falar sobre o exemplo de Elias. Não foi proposital, né, que eu escrevi isso aqui, mas está no capítulo 9. Elias, queridos, 1 Reis 17 vai nos apresentar a história desse grande homem de Deus que nesse momento, inclusive nessa ocasião, aparece com Jesus, ele e Moisés. Olha só, então Elias é o cara, não é? Elias é o cara, gente. Elias foi um profeta extraordinário. Ou seja, queridos, o chamado profético do profeta Elias se deu no momento em que o povo de Israel estava totalmente corrompido. Se você for olhar para as histórias dos reis, ou seja, né, as histórias dos reis que sucederam eles, eram reis totalmente idólatras, né, que não, sabe, deturparam todo o ritualismo daquilo que sobrou da lei que Moisés tinha escrito, ou seja, das leis que estavam ali em Levítico. O povo vivia do jeito que ele queria, e talvez, né, hoje quando a gente olha para esse cenário, a gente olha o mundo se afundando, em desespero, está essa pandemia aí, ou seja, o Senhor está nos saculejando, e tem gente que, né, vem da profetada, vem falar coisas que não tem nada a ver, que não são coisas espirituais. Todo mundo tem uma resposta, ou seja, por quê? Porque não conhece a verdade, não conhece a Escritura. Eles estão firmados num fundamento falso, ou seja, eles edificaram a casa deles sobre areia. E aí, queridos, esse homem é levantado nesse momento, um momento caótico, ou seja, um momento difícil. E a gente percebe que ali, quando ele fala com o rei Acabe, que era o rei, né, que estava reinando naquele momento, que era casado, né, com Jezabel, que daqui a pouco a gente chega na Jezabel, o que acontece? Esse homem, ele dá uma ordem, queridos, olha, não vai chover. Ou seja, se você for olhar na Bíblia, ele não tinha falado, olha, Senhor, eu vou orar aqui primeiro, Senhor, eu estou querendo fazer um negócio aqui, eu vou falar que não vai chover, ou seja, sobre tanto tempo, até eu voltar a orar, não vai chover. Pode ser? Pode. Não, queridos, ele, pela palavra dele, ele foi diante do rei e falou, olha, não vai chover até que eu volte a orar. E Deus, pela fé desse profeta, queridos, ele sustentou a palavra dele. Olha o tamanho da fé desse homem, olha a ousadia desse homem que ele teve, né? Porque é impressionante, né, o que ele fez, queridos, o ministério dele. Se você for olhar mais para frente, é um homem que fez o milagre lá da multiplicação do azeite, né, do azeite da farinha da botija, ressuscitou o filho daquela mulher que havia morrido. Ou seja, é um homem que foi alimentado por corvos. Enfim, era um homem que tinha toda, sabe, vamos dizer assim, assistência, né? Os olhos do Senhor estavam postos sobre eles. E enfim, né, um homem que lá pelas tantas ele vai fazer o quê? Vai desafiar todos os profetas de Baal, ou seja, todos os profetas lá do rei Acabe, juntamente com Jezabel. Queridos, era um espetáculo assim dos mais notórios, talvez seja o UFC, ou não sei, né, Champions League. Era um espetáculo assim, queridos, que todo o povo era convidado para ver.
E a gente percebe que ele não fez um altar de adoração qualquer. E talvez o motivo da nossa fé estar pequena ou estar se acabando é porque o nosso altar de adoração, queridos, ele não está sendo reparado. Ou talvez você começou a construir o teu altar de adoração e deixou ele para lá, parou. E o Senhor está te falando: não, meu filho, desperta, é hora de trabalhar, volta a fazer o que eu te mandei, ou seja, né, volta a fazer os rudimentos básicos, volta a ter comunhão comigo, volta a orar, volta a ler a minha palavra, volta a ter momentos de intimidade, enfim, né, de ler a minha palavra. E aí, queridos, ele faz, a Bíblia vai dizer que ele faz ali né, um caminhozinho, né, em volta do altar, enche aquele altar de água, ou seja, né, coloca as pedras, né, a madeira e coloca o fogo, querido. Ele faz a oração. Olha só, um povo que estava totalmente sem fé, todo mundo perturbado. E Deus, ele está olhando para a nossa geração hoje, porque o mundo está totalmente perturbado. O mundo está precisando ver em nossas vidas esse poder aqui, queridos. Como o Tiago estava falando aqui, não é um Deus que a gente lê aqui histórias, enfim, histórias. Ah, isso aconteceu com fulano. Ah, será que isso é verdade? Às vezes eu já fui até questionado, né? Será que o Mar Vermelho já abriu mesmo? Será que isso não é só uma fábula? Enfim, queridos, você crê ou não crê na palavra de Deus, no que está escrito aqui? É isso que ele está fazendo. Então, lá em 1 Reis 18, do 36 ao 39, olha só o que ele escreveu: ó Senhor Deus de Abraão, Isaque e Deus de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e eu que sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizestes retroceder o coração deles. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha e as pedras. Queridos, o holocausto, a lenha e as pedras também. E ainda lambeu a água que estava no rego. E o que vendo, todo o povo caiu de rosto em terra e disse: ó Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Então, queridos, é na sua vida que Deus quer fazer esse milagre, sabe? É na tua vida que Deus quer, sabe? De repente você entrar num leito de hospital, orar por um morto e ele ressuscitar, e as pessoas ficarem falando assim: ah, mas como? É isso, queridos, ressuscitar o altar, é as pessoas olharem para a tua vida: ai, mas esse aí não era um drogado, um bêbado, não era o fulano que ficava ali? Quem é esse cara que está hoje ministrando louvor? Quem é esse cara que está evangelizando? É isso que Deus quer, queridos. Ele está precisando de coração disponível, que gente ousada que tenha fé e disposição e coragem para poder fazer. É isso que ele quer. Elias, depois desse episódio, o que ele faz? Persegue e mata todos os profetas de Baal. Mas aí, queridos, aí vem o dia mau. Olha como esse homem era experimentado. E talvez você seja um homem que já viu, mulher que já viu várias experiências com o Senhor, né? Experimentado na fé, mas aí chega o dia mau, que a Lídia estava falando, que está lá em Efésios 6,13. De repente a gente, né, que lá está falando sobre a armadura de Deus, né? O dia mau ele vai vir, queridos. Se a gente não tiver revestido, Elias, queridos, era Elias. A gente está falando de um cara que tinha, vamos dizer assim, uma alta patente, né? Uma alta significância no reino de Deus. Era um homem com que Deus falava. No Antigo Testamento isso era raro. Deus não falava com qualquer pessoa, queridos. Só depois de Jesus que o véu se rompeu e a gente tem esse livre acesso, essa liberdade. Olha só, queridos, né? Enfim, Jezabel acorda e diz que iria matá-lo. Ou seja, aí, queridos, sobre aquela palavra de ameaça de morte, aquele homem, sabe, fragiliza o seu interior, ele sucumbe àquela ameaça. E é isso que Satanás faz, queridos. Jezabel, esse espírito, sabe, que quer nos afrontar, nos confrontar, nos expor, enfim, que hoje em nome de Jesus ele vai ser arrancado das nossas vidas, que esse fogo dos céus, né, como caiu, queimou ali o holocausto, ele vai queimar esse espírito maligno. Se for o caso, como a Tainá falou aqui, do endemoniado de Gadarena, ou seja, ele vai ser repreendido e vai ser lançado aos porcos, ele vai sair, porque, queridos, a gente percebe que sobre a palavra dela, aquele homem temeu e ele fugiu. E pior, ele pediu a morte. Ele sai da presença e pede a morte. Você já pediu para o Senhor morrer, queridos? Não é o único homem na Bíblia que, né, a gente tem uma expressão de dor tão forte, queridos.
né, um impacto tão forte, ele pede a morte para o Senhor. Ele fala: meu Deus, queridos, a gente se cansa, não é isso? Se cansa. Deus hoje te trouxe aqui para te renovar as forças. É normal, queridos, sabe? É normal, entenda o que o Senhor está te falando. Não há, queridos, né? Talvez você pode ter sido por um descuido seu, mas é porque talvez, sabe, o teu chamado, a tua vocação seja algo tão forte que você lute de frente a frente com as trevas todos os dias. Efésios, eu ministrei outro dia para os homens de Deus, falando, a gente está falando sobre o caráter do homem de Deus, mas eu estava falando sobre Efésios 4, lá numa parte, lá está falando para a gente não dar lugar ao diabo, mas o início do capítulo está falando assim, olha, que Deus te chamou, queridos, para você andar de modo digno, não é de qualquer forma, queridos. Se você é realmente um cristão, queridos, você tem que levantar todos os dias cristão, não é de tarde eu sou crente, aleluia, glória a Deus, de tarde eu já estou fazendo coisa, não, queridos, é andar de modo digno, a vocação que você foi chamado. Mas existem vocações, queridos, que, por exemplo, o ministério de intercessão, eles estão diretamente brigando ali com o poder das trevas, volta e meia, querido. É um ministério complicado, se você não tiver, sabe, cobertura, enfim, né, unção, comunhão com Deus, queridos, o Satanás ele vai querer derrubar, porque ele não vai querer que as obras dele sejam denunciadas e, por consequência, derrubadas. É isso. E esse homem, ele pede a morte. Talvez a morte não seja para você hoje uma morte física, mas seja uma morte espiritual. Eu cansei, acabou, não vou mais. Para quê, Senhor? É isso que eu mereço? Queridos, sinceridade de coração. Salmista, né, o Davi, o Salmo 51, ele fala sobre isso, né? Ou seja, para Deus restituir a alegria dele da salvação. E às vezes, queridos, o nosso pilar do Evangelho é um dos pilares do tripé que eu até falei, da esperança, fé e amor, é a fé, queridos. A nossa salvação é mediante a fé em Cristo Jesus, é fé. Se você está com a sua fé minada ou com pouca fé, queridos, nós estamos correndo um risco de vida sério, sabe? Algo sério, nós estamos nos colocando numa posição de risco séria. Talvez, como eu falei, não seja físico a sua morte hoje, não seja físico, mas seja espiritual, ou um sonho, queridos, que Deus te deu e você simplesmente está abrindo mão. João capítulo 5, eu me lembro, olha como Deus é tremendo, vai falar sobre aquele paralítico do tanque de Betesda. E aí, queridos, eles viam uma festa naquele lugar, uma festa. E a gente sabe que para a entrada do templo existiam 12 entradas. Mas ele resolveu, Jesus, entrar pela porta das ovelhas. Ou seja, justamente onde tinha aquele tanque de Betesda, que as pessoas ficavam debaixo de um alpendre, enfim, esperando que as águas se agitarem, porque vinha um anjo, agitava as águas. Aí quem entrasse ali primeiro, o que acontecia? Ele era sarado. Queridos, esse homem, esse paralítico, ele esperou 38 anos. 38. A mulher do fluxo de sangue esperou 12. Queridos, aprenda uma lição com esse homem, 38 anos, queridos. Ele não podia, a Bíblia vai dizer que ele não podia, porque sempre quando ele queria ir, chegava um e passava ele na frente. E a Bíblia vai nos dizer também que, ou seja, existiam pessoas que eram ajudadas por outras, mas ele não. Ou seja, esse homem não tinha de repente a família próxima, nem amigo para colocá-lo dentro do tanque. 38 anos, queridos. Durante esses 38 anos a Bíblia não fala, será que ele teve um momento de descrença ou não? Porque a gente percebe que 38 anos e Jesus, ele foi diretamente falar com ele. Não existe acasos aqui na palavra de Deus. Ele escolheu aquele dia, aquele caminho e aquele lugar para falar com ele. Deus escolheu esse dia e esse lugar para falar contigo. Mas às vezes a gente está tão machucado, que a nossa visão está tão ofuscada como esse paralítico. A pergunta de Jesus, né, para ele foi, né, você quer ser curado? Olha a pergunta direta, queridos. Mas o nosso interior, né, às vezes está tão machucado, ferido, que ele vai falar, olha, Senhor, ele esquece daquilo. E o Jesus não faz aquela pergunta à toa, né? Ele esquece de falar assim, eu quero, não era simples, eu quero. Ele fala, olha, Senhor, olha, toda vez que eu tento ir, sabe, as águas são agitadas, vem um e entra no meu lugar, queridos. Jesus, ele quer curar o seu interior, ele te conhece. Às vezes você está ofuscado pelas dores, pelas circunstâncias. A gente está olhando como Pedro, para o mar agitado, enfim. E aí Jesus, ele vem para curar, para, sabe,
para curar o seu íntimo, não só o seu físico, o seu espiritual, o seu emocional, eu não sei o que é. E aquele homem naquele dia, ele recebe essa maravilhosa visitação de Deus, do próprio Jesus Cristo ali. Estão entendendo o que Deus está querendo te falar, queridos? A vida, ela machuca tanto às vezes, mas diante esses cenários, enfim, nessas experiências que nós vamos vivendo, que nós vamos ficando aperfeiçoados. Essas lutas, essas tribulações, queridos, ela não vem para nos matar. Deus não nos dá, uma aprovação, não permite talvez uma tentação, que é aí a questão do diabo, ou seja, que ele não nos dê a saída, enfim, né? Queridos, ele não vai te dar algo que você não possa suportar. Então, afinal, né, a gente está falando aqui sobre fé grande e fé pequena. Será que eu tenho que ter 1 metro de fé por medida, 2 metros? Me dá 1 metro de fé aí, Jesus. Ou azeite que representa a unção, como aquelas parábolas das 10 virgens, né? Porque 5 eram prudentes, né? E as outras eram nécias ou loucas, porque elas foram deixando aquele azeite acabar. Enfim, você percebe, todas se vestiam igual, não é? Noiva se veste igual, né? De branco, geralmente. Pelo menos antigamente, né? Hoje tem umas noivas mais assim e tal, mas beleza. Elas se vestiam igual, falavam igual, mas umas cuidaram de quê? De ser precavidas, serem prudentes e terem um azeite. E aí, enfim, queridos, será que é sobre isso que a gente está falando? Eu quero falar sobre fé. Então, nada melhor para falar sobre fé, sobre como sair, qual a solução. Ou seja, você tem que olhar para Hebreus, que é o capítulo basilar da nossa fé, 11:1. Que o quê? Que a fé é o quê? É o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem. Queridos, quando eu falo de firmamento, entendeu? Então, ou seja, eu vou construir uma casa pequena, né? Vou construir um ranchinho, uma casa pequenininha, 50 metros quadrados. Aí eu construo, a minha estrutura ela tem que ser menor, diferenciada. Se eu vou construir um galpão, a minha estrutura ela é maior. Ou seja, se eu vou construir um prédio, queridos, a minha estrutura é totalmente diferente. Isso tem a ver com sonhos. Se você sonha hoje, queridos, quanto maior for o tamanho do seu sonho, maior o alicerce que você vai ter que ter para suportar esse sonho. Então, talvez mais tempo você vai passar para alcançar esse milagre. O pastor Júlio diz que a perseverança é o caminho do êxito. Eu vou dizer que a perseverança é o tamanho do seu milagre hoje, queridos. Quanto maior a sua perseverança, maior é o tamanho do seu milagre. A perseverança é o tamanho do seu milagre. E no mesmo capítulo, ou seja, poucos versículos depois vai falar que, ora, sem fé é o quê? Impossível agradar a Deus, porque aqueles que se aproximam dele tem que querer que ele existe, que ele é o quê? Galardoador do que o buscam. Ou seja, existe essa, queridos, o bônus. A gente é salvo pela fé, então, ou seja, algo impossível que era ao nosso alcance a gente realizar e fazer, Jesus fez na cruz do Calvário. Então a gente vive essa vida abundante, a gente vive no bônus. E aqui, esse versículo está dizendo, olha, sem fé é impossível agradar a Deus. A gente tem fé, se aproximou dele. De bônus a gente ainda vai levar as bênçãos do Senhor, as bênçãos vão nos seguir. É isso que está dizendo aqui. E aí, queridos, essa grande fé que agrada a Deus é a fé que avança sem desistir, aquela fé que tem firme convicção, aquela fé que tem propósito. É essa fé que Deus quer restaurar hoje no teu altar, é essa fé que Deus quer incendiar no teu coração hoje, restaurar. Você precisa de azeite, você precisa de quê? De madeira, de pedra, você precisa do holocausto, que o holocausto é a sua vida. De repente você fez tudo, mas esqueceu de oferecer o quê? A sua vida. Você faz todos os trejeitos, você lê a palavra, se consagra, mas você não falou, mestre, eis-me aqui, não é? O id que a Cleidiane estava falando, o id do Senhor, o id, ele falou assim, não, beleza, você já fez, você tem tudo, ó, leu a palavra, jejua, beleza, agora posso te usar? Posso. Aí você fala assim, não, mas peraí, eu tenho umas coisas aqui para resolver. Eliseu, queridos, que sucedeu a Elias. Eliseu, queridos, Eliseu, ele pegou, sabe, quando ele tem um encontro com o profeta Elias, evidente, ele pede lá a dupla unção, aquela coisa toda, mas sabe o que ele faz, queridos? Elias fala, olha, vem comigo então. O que ele fez? Deixa eu ir na minha casa, me despedir dos meus pais. E sabe o que ele fez? Ele foi lá, se despediu e quebrou a carroça dele, quebrou as ferramentas que ele usava, né, na antiguidade, o antigo ofício dele. Para quê? Para ele nunca mais fazer o que ele fazia.
para ele não retroceder, queridos. Então ele quebrou as carroças dele e seguiu e não olhou para trás. Então de repente hoje o holocausto que está faltando é você ter posicionamento, porque essa fé, esse posicionamento que Deus está querendo exigir de você e de mim. E aí o seu milagre vai acontecer. O seu milagre vai acontecer. Deus, quando você está fazendo a obra dele, Ele se preocupa com os seus e guarda os seus. A gente teve o testemunho, o Alexandre não está aqui, o Alexandre do Ministério de Louvor, ou seja, ele ministrou aqui para a gente na vigília sexta-feira, que nós fizemos com louvor, sobre que ele tinha um convite, uma agenda para fazer, queridos, e aí a mãe dele tinha uma situação muito grave que precisava de cirurgia, que o médico falou, olha, a vida da sua mãe está como esse ovo aqui, se eu soltar e ele cair, ou seja, e aí no dia que a mãe dele iria fazer a cirurgia, era o dia da agenda dele, 3 meses de antecedência, queridos, essa agenda foi marcada, e ele pensava assim, não, eu vou ligar, eu não vou, para minha agenda, aí Deus falou para ele, vai para lá. Você imagina um filho abraçar a sua mãe e falar, mãe, eu vou cumprir minha agenda, eu vou fazer minha agenda, sabendo que a mãe dele de repente poderia, seria a última vez que ele poderia ter visto a mãe dele. E aí, queridos, ele disse que foi lá e tal, e ministrou, e só ele e Deus, queridos, às vezes é só você e Deus sabe o que tem no teu coração, a luta que você está passando, por mais que você tente exteriorizar, é impossível, às vezes as palavras elas não conseguem definir, expressar, é impossível, é por isso que o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, talvez seja por isso que Ana, quando estava orando ali aos pés do Senhor, enfim, que o sacerdote ele olha para ela e julga que ela estava embriagada, porque ela estava com uma alma tão aflita, tão amargurada, porque ela não conseguia ser mãe. Às vezes é essa situação, queridos. E aí, queridos, chega a notícia para ele que antes de fazer a cirurgia, os médicos foram fazer lá o exame, porque era uma coisa muito delicada, muito grave. E aí, queridos, aquilo lá, aquela doença, ela tinha simplesmente extinguido, desaparecido para a glória de Deus, e ela não precisou operar, queridos. Esse é o nosso Deus. Você tem que ter esse tipo de esperança, de perspectiva. Aconteceu na minha vida e da Maiara, pastor? Nós não éramos nem casados, o médico deu o pior dos diagnósticos para ela, enfim, ou seja, 90% todo o lado esquerdo paralisado, olha, doa seus sapatos, enfim, você não vai poder mais andar, compra uma cadeira de rodas, não vai ter filho, enfim, é a palavra do médico, mas a última palavra vem de Deus, queridos, ela vem de Deus. É isso. Deus, ele vem as circunstâncias. Jade, quase eu vi a minha filha morta nas minhas mãos, queridos, esses dias. Eu clamei pelo sangue de Jesus e Ele me socorreu, queridos. Ele me socorreu porque Ele é fiel. Eu vi que era um momento espiritual, não era, enfim, outra coisa. Mas você é pastor e tal, será que eu não tinha fé? Não, queridos, às vezes o ataque ele vem, ele vai atacar Satanás. A minha filha, queridos, pais, pelo amor de Deus, os nossos filhos, eles não têm essa consciência de que tem que orar e tal, e às vezes a gente como pais, não que eu não faça isso, a gente não intercede, não cobre eles em oração, não é verdade? Então isso é um alerta, ou seja, hoje se eu já orava, eu vou orar mais, enfim, orar pelos filhos da igreja, ou seja, é algo para Deus nos trazer despertamento, queridos. Satanás, ele está tentando atacar, mas é Deus que nos protege, Ele que nos dá a vitória, Ele que nos dá a vida, nele ninguém mexe, no ungido do Senhor, queridos, agindo Ele, queridos, quem vai impedir? Então é isso que Ele está te falando hoje, o que você precisa? Oh Jesus, queridos, por outro lado, aquela fé que desagrada a Deus é a fé que retrocede, Pedro, ele tinha tudo, queridos, para entrar ele já entrou para a história, porque Pedro, queridos, foi um grande homem. Eu não estou colocando demérito na vida dele, ou seja, ele foi um homem espetacular, tanto que ele está aqui, enfim, mesmo com aquele jeitão dele e tal, enfim, Pedro foi um grande homem. Mas você imaginou, ele poderia ter sido o primeiro cara que correu 100 metros fundos, em cima do mar lá para Jesus, queridos. Ele ia ser algo fantástico, mas Deus nos permite mostrar a nossa limitação de como às vezes a gente precisa desse reforço, dessa dependência em Deus.
né? João 15 está falando sobre a videira verdadeira, não é? Que aí fala que Deus é o agricultor, ou seja, a gente está conectado, queridos. Essa seiva, essa vida, essa unção, ela só passa para as nossas vidas, porque nós estamos conectados nessa videira verdadeira, queridos. É isso, queridos, é essa ideia que nós temos que ter. E aí, enfim, a gente pode perceber que em um episódio de Mateus 13, 53 a 58, que eu não vou ler, o próprio Jesus diz, queridos, que eu queria falar para vocês: não despreze a presença de Jesus na sua vida. Ele está fazendo vários milagres ali, e aí ele chega, né, na cidade dele, Natal lá, e aí as pessoas falam assim: vem cá, aquele ali é Jesus? O Zé Ninguém, aquele lá é o droguinha, sei lá, o cachaceiro, aquela lá era aquela mulher lá e tal, fofoqueira. Queridos, as pessoas vão falar isso, entendeu? Mas Deus é que nos transforma, Deus é que, sabe, nos purifica, é Deus que nos condiciona para o bom combate. E aí vai dizer que Jesus, ele não manifestou o poder dele lá por causa da incredulidade daquele povo. E às vezes a gente está aqui: ah, Jesus, queridos, é fato, tem uma situação de morte aqui, a gente começa a reclamar: meu Deus, está acontecendo isso e tal, e a gente esquece de falar assim: Senhor, você está com Jesus do seu lado, Jesus me socorre. Eu pedi socorro, falei: Senhor, me socorre, o sangue de Jesus tem poder. E na hora a Jade voltou, na hora, queridos, na hora, e eu já estava glorificando. É fácil glorificar, você imagina, sua esposa desabada, enfim, num canto da sala, chorando, eu no quarto com a menina, em cima da cama e tal, e eu glorificando a Deus, e ela voltou, queridos, ela voltou, entendeu? Então está difícil, eu sei, queridos, né? Está doendo, glorifique a Deus, não desista de Jesus não, queridos. Ele não desistiu da gente, ele tinha tudo para desistir, sofreu todo tipo de escárnio, mas ele foi até o fim, queridos, por mim e por você, porque ele nos ama. Então ame a Deus, queridos, ame Jesus, e um dia tudo isso aqui, queridos, vai passar, essa nossa dor. Oh, Jesus, não limite o agir de Deus na tua vida. E também não pense que, sabe, que, né, a nossa fé está ligada ao nosso tempo de cristão, queridos. Não tem nada a ver. A gente viu o exemplo dos discípulos, não tem nada a ver. A nossa fé, ela precisa ser o quê? Renovada dia a dia, amanhã, eu preciso renovar a minha fé, eu preciso levantar em fé, sabe, com a certeza de que eu vou vencer, com um capacete aqui na minha cabeça, e com um escudo aqui, porque vê os dados do inimigo, queridos, que ele vai falar: não vai dar certo não. Sabe aquele teu projeto? Esquece, não vai dar certo não. Queridos, os opositores, eles vão se levantar, os Sanballat, Tobias, eles vão se levantar. Você já viu que tem aquela galera os negativistas de plantão? Nunca vai dar certo. Ah, não faz isso não vai dar certo não. Ah, você vai fazer a dieta, você vai ficar 2 meses, vai voltar a comer muito mais, você vai ficar desse tamanho. Ah, você vai tentar fazer um concurso público, vai comprar o livro, vai gastar uma grana, não vai estudar, não vai passar. Ah, você já tentou 10 vezes e não conseguiu. Querido, sempre tem se você está gordo demais, as pessoas reclamam. Você está magro demais, faz a dieta. Oh, mas você está tão magro, enfim, está acontecendo alguma coisa, você está doente. As pessoas sempre vão falar, queridos, né? Tenha a convicção de quem você é, identidade em Deus, saiba da sua vocação, do seu chamado, e vai, queridos. Faça como Eliseu, que eu falei: quebra tuas carroças, taca fogo, esquece e vai. É isso que Deus está querendo. E necessariamente, a gente já falou isso aqui nesse altar, nosso milagre, ele passa pela prova do tempo. O próprio Jesus, queridos, quando se fez homem, a Bíblia vai dizer, né, a questão do recenseamento, né, o sofrimento de José e Maria para que aquela criança fosse concebida. Desde a notícia pelo anjo, né, Miguel, ou seja, porque para José era uma coisa assim: mas peraí, como é que ela vai ficar grávida e tal? Então José teve o cuidado de não expor Maria. Aí, enfim, a Bíblia vai relatar lá em Lucas que o próprio Miguel, o anjo Miguel, aparece para José e explica, né, que a Maria seria, né, a bem-aventurada que receberia no seu ventre, né, por ação do Espírito Santo, Jesus Cristo. Então, ou seja, desde Jesus, queridos, que veio aqui, enfim, que eles tiveram que ir para uma terra distante para fazer o recenseamento, até nascer, de repente, na manjedoura. Queridos, não foi fácil. O nosso milagre, ele vai passar por essa prova do tempo. Então é por isso que eu estou falando, a perseverança, queridos, é o tamanho do nosso milagre. Quanto mais você perseverar, você vai alcançar o seu milagre. E quanto maior for a sua perseverança, maior vai ser o seu milagre. Porque às vezes o seu milagre é algo impossível para os homens, mas não é impossível para Deus. Eu vou ler. A gente lê o versículo 24, né? Porque
senão não, né, eu perco a essência da palavra do Senhor. Quando ele questionou, queridos, esse pai perguntou, versículo 21 do capítulo 9, diz assim, ó: perguntou Jesus ao pai do menino, há quanto tempo isto lhe sucede? O pai responde, ó, desde a infância, respondeu, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para matar, mas se tu podes alguma coisa. Olha o que o pai do menino está perguntando, ele está diante de Jesus. Jesus, será que você consegue? É isso que ele está perguntando. Você consegue? Você pode fazer alguma coisa? Ele já devia ter ido em tudo, como a mulher do fluxo de sangue foi buscar a solução do problema dela em vários lugares, médicos, enfim, em todos os lugares. Ó, mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. 23, ao que lhe respondeu Jesus, se podes, ou se eu posso, em algumas versões, é evidente, queridos, é exclamando, eu posso fazer. Jesus, ele pode fazer, porque ele vai dizer o quê? Que tudo é possível ao que crê. Crê, queridos. Crê é fé. Crê é fé. Tudo é possível ao que crê. Creia, queridos, que a nossa Hebreus 6:12 também vai dizer que para a gente herdar as promessas são necessários a fé e a perseverança. Enfim, e essa perseverança que vai exercitar a nossa fé. Queridos, a fé é como se fosse, talvez, vou comparar aqui como um exercício físico, né? Você entra numa academia, aí a primeira vez o instrutor lá te passa os negócios para você fazer, você volta para casa no outro dia, acorda todo destruído, né? Consegue nem escovar o dente ou botar a mão nas costas, né? Enfim, e aí você vai melhorando. Antigamente você não conseguia fazer as repetições, nem uma carga grande, aí depois você consegue. A nossa fé também é isso, porque a gente vai sendo experimentado. Ou talvez você, né, quer dar uma de Masterchef, você não consegue fazer determinado prato. No início fica uma porcaria, ninguém quer, é ruim aquele troço, você joga o arroz na parede, ele gruda, entendeu? Aquela coisa horrorosa, mas depois você vai evoluindo, queridos. A nossa fé é isso, é esse processo. Então quanto mais a gente persevera em fé, queridos, mais força nós vamos ter. Louvor, vem subindo aqui. Eu sei que o nosso tempo está adiantado, o nosso culto hoje foi atípico, né? Graças a Deus. Quero te falar para vocês, queridos, cuidado com o ativismo. Marta e Maria, não é? Duas irmãs aos pés de Jesus. A Marta e Maria, irmã de Lázaro, né? Que foi ressuscitado pelo Mestre. A Bíblia vai nos dizer que elas estavam ali dentro de casa, enfim, né? Às vezes, né? Aí Maria, ela escolheu a melhor parte, que é o quê? Ficar aos pés de Jesus, ter aquela comunhão, os ensinamentos do Mestre. Mas o que aconteceu? Marta estava incomodada por dentro, por quê? Porque ela estava fazendo tudo ali, preparando as coisas, arrumando as coisas, e ela falou, olha Jesus, né? Fala para Maria aqui vir me ajudar, queridos. Às vezes a gente está nas nossas funções eclesiásticas aqui, enfim, a gente está de repente exercendo um ministério, mas a gente está fazendo proforme, porque nós já dominamos, vamos dizer assim, os processos de como ser um líder, ou de como ser, de repente um levita. Eu sei tocar o meu instrumento, eu sei subir aqui no altar, falar alguma coisa, eu sei na intercessão, uma das suas orações, você já tem uma oração que é um protocolo, você já, vou começar assim, pai, obrigado por esse dia, maravilha, aí eu vejo o pastor Júlio orando alguma coisa, vou copiar isso aqui, aí você acrescenta e fica naquilo, gente. Então cuidado, com esse ativismo, cuidado, queridos, né? Tenha uma experiência verdadeira com Deus. Às vezes é preciso, Deus vai permitir momentos na sua vida para você parar, assim como ele fez com Elias, né? Elias ali recebeu aquela notícia de Jezabel, aí ele quis a morte, ele parou, fugiu, aí o Senhor manda o próprio anjo do Senhor alimentar Elias, e esse anjo ele está aqui hoje para te alimentar. Ele fala, para tudo, olha para o seu ministério, olha o que você fez, olha quem eu sou na tua vida. Ele está te dizendo isso. Cuidado com o ativismo, olhe para a cruz, olhe para o alvo, né? Faça como está escrito lá em Filipenses 3:13, ou seja, que a gente olha para o alvo, ou seja, que a gente vai para o nosso, né? Uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo, né? Para as que estão diante de mim, ou seja, que ele prossegue para o alvo que é Cristo Jesus, né? Que é a soberana vocação de Deus. A gente tem que avançar. Oh Jesus,
Hoje, sabe, Deus te trouxe aqui para te trazer um alimento para a sua vida. É reconstrução de altar, queridos. Eu escrevi tanta coisa aqui, enfim. É momento, sabe, de você olhar para dentro de você hoje, porque como o Senhor me lembrou do paralítico do tanque de Betesda, às vezes está aqui, queridos. A mulher do fluxo de sangue também, que nem estava escrito aqui. Queridos, aquela mulher era uma mulher que foi tirada do convívio da sociedade, da sua casa, de dentro da sua própria casa, porque a lei mandava, porque ela estava impura, ela gastou tudo que ela tinha. Mas Jesus, Ele tem um encontro com ela e transforma, cura. Ele diz, olha, quem tocou na orla do meu manto? Ou seja, porque saiu virtude de mim, um toque sincero. Não sei como você chegou aqui. Paralítico, queridos, existia algo muito mais além do que a cura física, queridos. Ele precisava de uma cura espiritual. Ele fez diferente, não foi uma água, sabe, agitada, foi o próprio toque de Jesus, que mudou a vida daquele homem. Elias, queridos, Elias mostrou pra gente como ergue, sabe, um altar de adoração, de sacrifício, holocausto, mas mesmo assim, depois de uma palavra, ele temeu. Persevere, queridos, alimente a sua fé. Como eu faço isso? Leia a palavra de Deus, leia a palavra é luz para o teu caminho. A palavra, como a irmã Célia citou João 17 aqui, né? A tua palavra é a verdade, santifica-nos na tua verdade, que era justamente a oração intercessória que Jesus fez quando ele estava falando para o Pai, que ele já sabia que ele ia para o Calvário. Ou seja, a palavra de Jesus, queridos, ela é a verdade, sabe? Se a gente tiver isso gravado nas tábuas do nosso coração, né? Ainda que o mar se levante, que a gente vai de repente ficar abatido, como Davi ficou, enfim, vários outros personagens da Bíblia ficam, às vezes que a gente fica cansado, enfim, né? Fica esgotado, mas Deus é o nosso renovo. Ou seja, erga um altar de adoração ao Senhor hoje, né? Busque, jejue, ore, queridos. Oração, Deus quer ouvir um coração disposto. A sua oração hoje, como você tem que orar para o Senhor hoje, queridos? Isso serve para mim, queridos. Eu tenho grandes sonhos no meu coração, que eu creio que foi o próprio Deus que implantou, e são sonhos audaciosos, queridos. São coisas assim, se a gente for confidenciar, você fala, não, isso aí é loucura. Mas a fé é essa loucura que o mundo fala, né? Ou seja, é essa fé que a gente precisa para Deus realizar. Eu preciso ser renovado, eu preciso diariamente erguer o meu altar de adoração, de ter comunhão para Deus. Eu sei que eu vou ser ferido nas batalhas, ou seja, mas o próprio Jesus, o bálsamo de Gileade, ele está aqui, sabe, para passar essa unção, esse azeite na tua ferida. Aquele mesmo que deixou abrir a ferida, como a palavra fala, ele vai te curar, ele vai te sarar. O paralítico levou a cama dele, ele levou a cama dele com ele, consigo. Olha, levanta e pega a tua cama e vai. Às vezes essas cicatrizes são essa cama aí, para a gente lembrar de onde Jesus nos tirou. Ajuda-nos, Senhor, na nossa pequena fé, ajuda-nos, Senhor. A minha oração é essa, e a sua oração tem que ser essa. Olha, Senhor, acrescenta. Talvez a minha fé, não, pastor, minha fé eu estou aqui no fogo, não sou. Mas então acrescenta. A gente vai se contentar. Se Jesus é infinito, a gente vai se contentar com 20% do que Ele tem para nos dar, queridos, na nossa fé, no nosso ministério. É isso que a parábola lá está falando da semente, de quem fazer de 30, 60 e 100 por 1, quando a gente joga a semente, ou seja, enfim, da sua capacidade. Tem gente que vai produzir a 30, tem gente que vai produzir a 60 e tem gente que vai produzir a 100, que Deus vai dar essa capacidade. E às vezes você é para produzir 100, você está produzindo 30, e o Senhor está te perguntando, olha, o que você está fazendo? Desperta, como os jovens colocaram aqui o tema, que vai ser sábado, desperta tu que dormes. Ou seja, não minimize o meu poder, não minimize a sua fé.
Não despreze aquilo que Jesus fez por mim e por você, querido. Não vamos desprezar. O nosso Cristo vive e reina. Eu sei que essa palavra talvez não é a palavra que você veio hoje aqui disposto a ouvir, mas é a palavra de Deus. Tem para mim, para me trazer despertamento, para avivar a fé, queridos, né? A gente é salvo mediante a fé, como está escrito em Efésios 2:8. É pela fé que nós somos salvos. Isso não é mérito nosso, não é dom de Deus. Ou seja, para que ninguém, sabe, se glorie, querido. É dom dele, é dele. Eu quero... Desliga essa luz aqui para mim, gente. Esse momento aqui, queridos, é um momento onde eu e você, nós vamos orar. O Ministério de Louvor ainda não vai tocar não, pode continuar o instrumental. Eu e você, nós vamos orar. Desliga essa luz para mim, por favor. Eu quero que você se ajoelhe, queridos. Você que pode se ajoelhar no seu lugar, se ajoelhe. Eu vou ajoelhar aqui e nós vamos orar. Orar para que Deus, sabe, venha restaurar o nosso altar, venha restaurar a nossa fé. Sabe, que Deus venha trazer a esperança que nos deixa vivo. É isso que nós precisamos. A gente tem corrido atrás de tantas coisas que não vão nos levar a lugar nenhum, que são coisas passageiras, e temos esquecido do principal. Ô Senhor, nós, Pai, estamos aqui no Teu altar hoje, Pai, na Tua casa. Senhor, talvez entramos aqui estraçalhados, destruídos, Senhor. Talvez entramos aqui sem esperança, Pai. Mas hoje o Senhor liberou, Pai, uma palavra aqui no Teu altar, Senhor. Oh, Senhor, uma palavra, Pai, que mesmo, Senhor, diante da circunstância, Pai, mesmo diante daquilo que está aqui dentro dos nossos corações, da nossa alma, Pai, as impressões negativas que o mundo nos deixou, Pai, as frustrações, Senhor, oh, Senhor, as nossas limitações, em Ti, Senhor, nós podemos ser reavivados, Senhor. Nós Te pedimos hoje, ajuda-nos, Pai, na nossa, Pai, pequena fé, acrescenta a nossa fé nessa noite, Senhor. Nós Te pedimos a cura que vem do alto, como Tu fez ali com Elias, que Tu, o próprio anjo do Senhor, Pai, enviou para o alimento espiritual, para que ele continuasse ali, Pai, a caminhada naquele deserto. Oh, Pai, envia, Pai, esse alimento aqui hoje, Senhor. Nós cremos que esse alimento aqui hoje, Senhor, vai ser vida, Pai, para as nossas vidas, porque nós sabemos que o nosso destino, o nosso fim, Pai, não é no deserto. O nosso destino, Pai, não é a morte, Senhor, não é a morte, Pai, porque Tu morreu, Pai, para nos dar vida e vida em abundância, Senhor. O nosso destino não é no vale, não é no vale, Pai, suscetível, Pai, aos ataques do inimigo, não, Senhor. O nosso destino, Pai, é nas Tuas moradas celestiais. O nosso destino, Pai, é habitar no esconderijo do Altíssimo, Senhor, onde nós encontramos refrigério, Pai, para as nossas almas. Senhor, que hoje à noite o nosso altar de adoração, se, Pai, estiver todo derribado, quebrado, oh, Pai, hoje nós estamos dispostos aqui, na Tua presença, Senhor, a erguer, Pai, um altar de adoração a Ti, Pai. Senhor, independente da circunstância, Senhor, nós olhamos para os nossos inimigos agora e dizemos uma palavra, oh, Pai, de ordem: bata em retirada, Satanás, porque o fogo ele vai cair dos céus, o fogo ele vai descer e vai consumir o nosso holocausto, e não só o nosso holocausto, a madeira ou aquelas pedras, a água, Senhor, que são as lágrimas que o Teu povo tem chorado. Oh, Jesus, a situação, Pai, às vezes é impossível, oh, Pai, para as nossas vidas, mas a Tua palavra, como nós temos ali, Pai, tudo é possível que crê, Senhor. E Tu, ao ser questionado, Tu diz: ah, se eu posso. É evidente que o Senhor pode, Senhor, porque Tu és soberano. Oh, Pai, Tu reinas sobre as nossas vidas. Jesus, oh, Jesus, oh, Pai, faz as águas, Jesus, se agitarem aqui, Senhor. Talvez aqueles que não tenham ousadia para falar contigo, mas que aqui seja, Pai, oh, Pai, um manancial de verdadeiras águas que fluam no trono do Teu altar, Senhor, para curar, Pai, limpar as feridas, sarar as feridas, Senhor. Que o milagre, Pai, do Teu povo chegue, Senhor. E aqueles, Pai, que precisam ter um
particular contigo, dizer: Jesus, me perdoa porque eu duvidei. Jesus, olha, tá vendo? É grande demais para mim. Aquilo ali tem me impedido. Que hoje essa barreira ela caia, que as cadeias sejam quebradas, algemas, oh Pai, sejam espedaçadas aqui, Pai. Quebra, Pai, oh Pai, as portas de ferro, Pai, os ferrolhos de bronze, Senhor, nas nossas vidas. Em nome de Jesus, nós te pedimos azeite novo, Espírito Santo, oh, azeite, a tua presença, oh, como Jesus ali no Getsemane, que foi prensado, nós te pedimos azeite, nós queremos azeite para a nossa fé hoje, que a nossa lamparina seja acesa, que nós sejamos, Senhor, curados por Ti, para sermos, Senhor, enviados, Senhor, para saquear o inferno, Senhor, em nome de Jesus. Escuta a oração do Teu povo agora, Jesus, escuta, Jesus. Eis aí o teu povo, Senhor. Pai, teus filhos que estão te pedindo uma resposta. Eu sei que o Senhor tem resposta. Estás aqui. Oh, Jesus, eu sinto tua presença. Oh, te adorarei. Estás aqui, quebrando as prisões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, manifestando os teus milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, é real tua presença, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. 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 Esse é quem. Esse é quem tu és. 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 Meu Deus, a igreja. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Glorifica Ele. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus,
fazer Eu sei um quem convite tu agora, és. queridos. Oh, majestade santa. Esse Deus Eu de sei quem tu milagres, és. esse Deus que atua no nosso deserto, O meu onde quer que seja, querido, na tua escuridão, Ele está aqui, queridos, o caminho. Tem alguém hoje aqui, sabe, que entrou aqui, que quer confessar o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador, que quer, sabe, encontrar um descanso para a tua alma, um refrigério, uma luz, uma esperança. Ou talvez você entrou aqui, sabe, andou afastada desse caminho maravilhoso, mas hoje é o teu dia. Tem alguém aqui que quer voltar para a presença do Senhor, queridos? Se tiver, vem, essa é a tua oportunidade, é o dia que o Senhor fez, sabe, para você renovar o teu altar de adoração com Ele. Em nome de Jesus, queridos, não perca essa oportunidade. De repente você que está aí na tua casa, escreva aí o teu nome, né? O Ministério Multimídia, ele vai passar aqui para a gente, né, entrar em contato com você, estar orando, enfim, receba essa palavra de Deus no teu coração. Tem alguém, queridos, que quer, sabe, participar desse banquete da mesa do Pai aqui? Se tiver, vem para cá, não perca essa oportunidade. E fazer outro convite, queridos, né? Enfim, você tem assistido, ouvindo aos nossos cultos aqui na nossa comunidade, na comunidade cristã, aqui do Penorte, a comunidade cristã Fruto do Espírito. E você quer hoje fazer parte da nossa membresia aqui do Penorte. Se você quiser, vem para cá, o pastor Júlio vai orar por você, vai te receber, a gente vai te receber. Tem alguém aqui que quer fazer parte da nossa membresia? Se não tem, queridos, olha, que Deus abençoe. Estou muito feliz com, sabe, a tua vinda, a tua presença, né? O pastor Júlio, né? A pastora Raquel. Deus principalmente se alegra com, sabe, por tudo que passou aqui, principalmente porque você ouviu o chamado desse nosso Deus.